Falar sobre a escolha do Marrocos como local para filmagens já não é apenas uma questão de entretenimento ou de exibição de pontos turísticos, mas tornou-se parte de uma estratégia cinematográfica clara, da qual a indústria cinematográfica mundial se beneficia. O Marrocos, com sua diversidade natural e rica cultura, possui atributos únicos que o tornam um destino especial para diretores e produtores de várias partes do mundo. Desde os vastos desertos até as altas montanhas e dos palácios históricos às cidades antigas, o território marroquino oferece uma ampla variedade de cenários que se adaptam a diferentes tipos de filmes, sejam históricos, de aventura ou até de ficção científica. Há décadas, o Marrocos se tornou um local de destaque na indústria cinematográfica mundial e continua atraindo inúmeros projetos cinematográficos de grande porte, desde filmes famosos de Hollywood até séries de televisão internacionais. Neste vídeo, apresentamos as razões que fizeram do Marrocos a primeira escolha para cineastas, além de mostrar alguns dos principais trabalhos cinematográficos que foram filmados nessas terras deslumbrantes. Fiquem conosco até o final e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber todas as novidades. O Marrocos é considerado um destino cinematográfico excepcional graças à sua diversidade geográfica e cultural, tornando-o um local ideal para cineastas de todo o mundo. O país oferece um ambiente rico, com uma ampla variedade de cenários naturais, históricos e culturais que os cineastas precisam, desde filmes históricos até aventuras e ficção científica. Um dos principais motivos que tornam o Marrocos um destino cinematográfico preferido é a sua impressionante diversidade geográfica e climática. O Marrocos combina vastos desertos, altas montanhas, belas costas e cidades antigas com arquitetura única, oferecendo uma variedade de ambientes naturais que inspiram os diretores. Além da diversidade geográfica, o patrimônio cultural e arquitetônico marroquino é outro fator essencial que atrai cineastas. O Marrocos possui uma longa história e arquitetura única que refletem uma diversidade cultural de várias épocas, tornando seus monumentos locais ideais para filmagens. Entre os mais destacados está o Casbah Ait Ben Haddou, famoso por sua arquitetura de barro tradicional, considerado um dos locais de filmagem mais conhecidos do mundo e listado como Patrimônio Mundial da Unesco. Além disso, cidades rurais como Ouarzazate, com seus terrenos de barro únicos, são usadas para filmar cenas históricas e religiosas, ampliando a diversidade dos locais cinematográficos no Marrocos. O governo marroquino também se empenha seriamente em atrair mais produções cinematográficas internacionais, tendo obtido sucesso por meio da oferta de facilidades administrativas e logísticas excepcionais. O governo oferece diversos incentivos que tornam o processo de filmagem no Marrocos mais fácil, como a agilização na obtenção de autorizações e o acesso facilitado a diferentes locais. Além disso, fornece apoio financeiro a algumas produções por meio de subsídios ou reduções fiscais, ajudando a reduzir os custos para as empresas produtoras. O governo também apoia a indústria cinematográfica local, criando academias e programas de treinamento que visam aprimorar as habilidades técnicas dos profissionais do setor, oferecendo formação avançada em áreas como maquiagem cinematográfica, design de figurinos, efeitos especiais e cinematografia. Outro motivo central que torna o Marrocos um destino ideal para cineastas é a presença de estúdios cinematográficos avançados. O mais destacado é o Estúdio Atlas, na cidade de Ouarzazate, fundado em 1983, que desde então se tornou um centro principal da indústria cinematográfica no norte da África. O Estúdio Atlas é um dos maiores estúdios de cinema da África, equipado com tecnologias e equipamentos de ponta que atendem às necessidades de projetos cinematográficos internacionais. Além disso,
oferece um ambiente de trabalho profissional e dispõe de amplos espaços para a criação de cenários gigantescos, representando diferentes períodos históricos, incluindo cenas de civilizações antigas ou cidades medievais. O Marrocos tornou-se um dos destinos cinematográficos mais atraentes do mundo, especialmente nos últimos anos, graças às suas paisagens naturais diversificadas e aos seus locais históricos distintos, que lhe conferem um lugar único na indústria cinematográfica global. Ao longo dos anos, o deserto marroquino, as cidades antigas e os edifícios tradicionais transformaram-se em cenários naturais para grandes filmes de diversos gêneros, desde históricos até fantasia e ficção científica, tornando o Marrocos o lar de algumas das produções mais famosas e impactantes da história do cinema. Entre essas obras, destaca-se o filme Gladiator, dirigido por Ridley Scott, que escolheu a cidade de Ouarzazate e as regiões desérticas ao redor para filmar diversas cenas. Os cenários desérticos e as paisagens épicas filmadas no coração da natureza marroquina conferiram um realismo cativante à narrativa e proporcionaram imagens visuais impressionantes que retratam o Império Romano com força e clareza. O filme alcançou um enorme sucesso global, arrecadando mais de 457 milhões de dólares, tornando-se um dos filmes mais importantes do novo milênio. De forma semelhante, o filme The Mummy, lançado em 1999, recorreu ao deserto marroquino para criar a atmosfera de aventura e mistério característica da obra. O diretor Stephen Sommers utilizou as dunas e vales secos para construir um pano de fundo dramático e emocionante. O Marrocos desempenhou um papel fundamental na formação da estética visual do filme, que combinou drama e mitologia, arrecadando mais de 416 milhões de dólares nas bilheteiras. Não se pode falar do papel do Marrocos no cinema sem mencionar o clássico Lawrence da Arábia, dirigido por David Lean, em 1962, que escolheu o Casbah Ait Ben Haddou como local para filmar algumas das cenas mais importantes. O filme, que retrata a vida de Lawrence da Arábia, utilizou o deserto marroquino para representar a geografia da Península Arábica, onde os espaços abertos e as vastas vistas desérticas proporcionaram uma profundidade visual que reflete a genialidade do filme. A obra conquistou 7 Oscars, tornando-se um ícone do cinema mundial e consolidando fortemente a imagem do Marrocos como um local cinematográfico de renome internacional. Do histórico ao imaginário, o diretor Christopher Nolan escolheu a cidade de Tanger como cenário para seu complexo filme Inception, lançado em 2010. As ruas estreitas e a arquitetura tradicional da cidade ajudaram a criar uma atmosfera de mistério e confusão, compatível com a narrativa do filme, que transita de forma fluida entre realidade e sonho. Esse uso inteligente de Tanger como locação tornou-se um elemento dramático que enriqueceu a experiência do espectador, e o filme arrecadou mais de 829 milhões de dólares, provando mais uma vez que o Marrocos não é apenas um pano de fundo, mas uma parte essencial da narrativa visual. No âmbito das séries de TV, o Marrocos teve uma presença marcante em Game of Thrones, utilizando o Casbah Ait Ben Haddou para representar a cidade fictícia de Yunkai. O cenário histórico conferiu um realismo que se integrou perfeitamente à narrativa complexa, fortalecendo o impacto e o apelo das cenas. Essas filmagens também ajudaram a consolidar a identidade visual da série e atraíram um grande número de turistas de todo o mundo aos locais de filmagem, destacando o papel cultural e turístico do Marrocos após a exibição dos episódios. A indústria cinematográfica em Marrocos é um setor vital que contribui significativamente para impulsionar a economia nacional em diversas frentes. Embora seja, em primeiro lugar, uma indústria de entretenimento, seus efeitos vão muito além disso, desempenhando um papel central na criação de empregos, na promoção do turismo e no estímulo ao investimento em infraestrutura. O impacto mais notável desse setor
ocorre nas áreas artística e técnica, adicionando uma dimensão econômica importante que reflete a interação positiva entre cultura e arte, por um lado, e economia, por outro. Isso faz do cinema uma das bases essenciais para o desenvolvimento local em várias regiões marroquinas. A filmagem em Marrocos tornou-se um elemento fundamental para fortalecer o setor turístico, já que muitos locais que receberam filmes internacionais se transformaram em destinos turísticos principais para visitantes de todo o mundo. Locais como Ouarzazate e o Casbah Ait Ben Haddou tornaram-se pontos de interesse para numerosos turistas que viajam especialmente para conhecer os lugares que acolheram essas produções cinematográficas. Esses locais oferecem uma experiência turística única, permitindo que os visitantes explorem atrações naturais e arquitetônicas que se tornaram mundialmente famosas graças às lentes da câmera, elevando o valor de Marrocos como um destino turístico de caráter cultural e cinematográfico simultaneamente. Além disso, o aumento do número de turistas impulsiona a economia local por meio de gastos em hotéis, restaurantes, transporte e serviços, beneficiando diretamente os residentes das regiões visitadas e ampliando as oportunidades de investimento turístico. Além disso, a indústria cinematográfica também contribuiu para o desenvolvimento da infraestrutura em diversas regiões que se tornaram centros principais de filmagem, especialmente a cidade de Ouarzazate, que recebeu a construção de grandes estúdios cinematográficos, como o Atlas Studios, um dos maiores da África. O desenvolvimento não se limitou apenas à criação de estúdios modernos, mas também incluiu a melhoria de estradas e serviços públicos, a modernização dos meios de transporte e o aprimoramento dos serviços de apoio para facilitar o trabalho das equipes técnicas e artísticas que vêm para essas regiões de dentro e fora do Marrocos. Nos últimos anos, houve também um aumento significativo dos investimentos estrangeiros no setor cinematográfico marroquino, já que muitas empresas de produção internacionais escolheram filmar no país devido à disponibilidade de locais únicos e diversificados, desde palácios históricos e praias deslumbrantes até desertos vastos. Essa tendência estimulou a economia nacional ao fortalecer a credibilidade da indústria cinematográfica marroquina e posicioná-la para competir no mercado internacional. Além disso, esses investimentos estrangeiros tiveram um impacto significativo no desenvolvimento de habilidades locais, já que as empresas organizam workshops e atividades de capacitação para aprimorar a competência dos recursos humanos marroquinos e desenvolver suas habilidades em diferentes áreas técnicas e artísticas, permitindo que eles se integrem às redes de produção global e contribuam efetivamente para o futuro da indústria. A indústria cinematográfica em Marrocos enfrenta um conjunto de desafios que dificultam seu desenvolvimento e prosperidade, apesar de o país ser um destino preferido por muitos cineastas internacionais. Um dos principais desafios é a falta de investimentos locais em produções cinematográficas, já que os projetos de origem marroquina sofrem com financiamento insuficiente, o que impacta negativamente a qualidade dos filmes nacionais e sua capacidade de competir em eventos internacionais. Essa escassez está parcialmente relacionada à redução do apoio oferecido pelas instituições governamentais, além da ausência de mecanismos eficazes para financiar e desenvolver a produção dentro do mercado interno. Outro obstáculo significativo é a falta de infraestrutura completa. Embora existam estúdios avançados, como o Atlas Studios em Ouarzazate, a maioria das outras regiões carece das instalações essenciais para atender às exigências da indústria cinematográfica internacional, seja em termos de equipamentos de filmagem, tecnologia de efeitos especiais ou serviços técnicos. Isso exige investimentos adicionais para expandir e melhorar a infraestrutura, garantindo a continuidade da atratividade de Marrocos como destino para grandes produções cinematográficas. A intensidade dos desafios aumenta com a concorrência de outros países que oferecem incentivos atraentes para cineastas,
como Tunísia, Jordânia, Egito, além de alguns países europeus e asiáticos que disponibilizam isenções fiscais, facilidades financeiras e locais de filmagem naturais e culturais semelhantes aos de Marrocos. Isso obriga o país a desenvolver incentivos competitivos para continuar atraindo produções internacionais. Não se pode ignorar também os desafios legais e administrativos que dificultam o crescimento da indústria. A obtenção de permissões pode ser, em alguns casos, um processo lento e complexo, o que atrasa os projetos e reduz a atratividade de Marrocos como ambiente para a produção cinematográfica. Além disso, algumas leis relacionadas aos direitos de propriedade intelectual precisam ser revisadas e atualizadas para se alinhar às evoluções técnicas e legais do setor cinematográfico global. De modo geral, a indústria cinematográfica no Marrocos tem testemunhado recentemente oportunidades promissoras de crescimento e desenvolvimento. Uma das oportunidades mais notáveis é a expansão dos estúdios cinematográficos além de Ouarzazate, que sempre foi o coração da produção cinematográfica do país. A criação de novos estúdios em cidades como Marrakech e Casablanca pode contribuir para a criação de ambientes cinematográficos diversificados, aumentando a atratividade do Marrocos como destino de filmagem internacional, desde que seja fornecida infraestrutura avançada que beneficie tanto as produções nacionais quanto as internacionais. Além disso, a cooperação com empresas de produção cinematográfica internacional constitui uma das bases essenciais para impulsionar a profissionalização da indústria. Ao estabelecer parcerias com grandes estúdios mundiais, o Marrocos pode se beneficiar de experiências e tecnologias avançadas, reforçando sua posição como destino preferido para filmagens de grandes produções. Essa cooperação também oferece valiosas oportunidades de treinamento e transferência de conhecimento para profissionais locais, elevando a qualidade das produções nacionais. No contexto árabe, o Marrocos possui uma localização estratégica e uma cultura profundamente enraizada, o que lhe permite desempenhar um papel central no desenvolvimento da indústria cinematográfica árabe, podendo servir como elo entre produções árabes e internacionais, especialmente diante do aumento das coproduções entre países. Essa abordagem não apenas reforça a presença cultural marroquina, mas também apoia a cooperação regional e confere à indústria cinematográfica uma nova dimensão de integração. Investir nesse setor é também uma oportunidade para criar ofertas turísticas inovadoras que atraiam amantes do cinema de todo o mundo. Para alcançar esse objetivo, no entanto, é essencial dar atenção à educação e à formação no campo cinematográfico. Apesar da existência de algumas instituições especializadas, o acesso ainda é limitado para amplas faixas da juventude. Portanto, expandir os programas educativos e integrar o cinema nas políticas culturais e educacionais é um passo crucial para capacitar talentos locais, fornecendo-lhes as habilidades necessárias para promover uma transformação qualitativa na indústria cinematográfica marroquina. Em conclusão, o Marrocos deixou de ser apenas um belo cenário para o cinema e tornou-se um ator essencial no panorama cinematográfico mundial. Sua diversidade geográfica e cultural fez dele um destino preferido para grandes diretores e produtores de filmes. Com o aumento dos investimentos estrangeiros, o Marrocos continua consolidando sua posição, enfrentando desafios e provando que sua paixão pela sétima arte não é passageira, mas uma visão sustentável voltada firmemente para o futuro. E aqui chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar mais conteúdos, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber todas as novidades.